Seja bem-vindo ao canal Saudavelmente. Hoje nós vamos bater um papo sobre personalidade, mais especificamente o que nós chamamos na psiquiatria e na psicologia sobre transtorno de personalidade narcisista, histriônico e antissocial. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, fica aquele convite para você se inscrever para não perder os nossos próximos conteúdos. Oi, Fer, tudo bem? Oi, Gabi. Vamos começar então com uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, perguntando sobre a diferença entre o histriônico com o narcisista. Nós vamos começar primeiro falando o que é personalidade para poder entender o que são os transtornos de personalidade. É porque talvez tenha gente que não saiba nessa diferença. Assim. Personalidade é a forma como a gente entende o mundo, interpreta o mundo e se porta diante dos acontecimentos. Quando nós falamos de transtornos de personalidade, nós falamos de maneiras de ver, interpretar e agir que são disfuncionais. Personalidade, cada um tem a sua, com suas características. Isso é determinado geneticamente, em partes pelo ambiente, pelo histórico de vida, pelos acontecimentos, pelas vivências. Tudo isso forma a nossa personalidade, ou seja, o nosso temperamento e o nosso caráter. Quando isso passa a ser disfuncional, quando é um funcionamento que não fica muito adequado ao meio, aí nós temos as classificações em grupos de transtornos de personalidade. Quando nós falamos aí de histriônico, de narcisista e de antissocial, eles estão classificados dentro de um grupo de transtornos de personalidade que apresentam algumas características em comum. Então, para ficar um pouco mais fácil assim, para as pessoas entenderem, tem essa questão toda da nossa personalidade, que é na forma como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente se vê também. E aí esse entendimento de transtorno de personalidade seria uma forma disfuncional da maneira dela se relacionar com as pessoas e dela se olhar, se ver, uma forma meio distorcida, né? Isso. E complicada, complexa de se relacionar com as pessoas, né? Isso mesmo. Então, entendendo isso, qual é a diferença entre o histriônico e o narcisista? Então vamos lá. O histriônico, ele tem uma necessidade de ser visto. Geralmente são pessoas que gostam de chamar a atenção, que gostam de ser o centro das atenções, são pessoas um pouco mais exageradas, excessivas nas suas relações, pessoas que querem criar um grau de intimidade muito grande com você mesmo tendo pouco contato, pessoas que são um pouco mais exuberantes na forma de se comportar, na forma de se vestir, porque elas precisam da atenção do outro. É como se eles gostassem de drama também, né? Isso. Meio dramática de se comportar e de reagir às situações também, né? Isso. Pessoas mais excessivas, digamos assim. Ou seja, diante de um acontecimento tem uma reação mais dramática, tem uma reação mais efusiva. Nas relações sociais também, né? Algo que não vai crescendo progressivamente com a intimidade. São aquelas pessoas muito intensas, né? Mas tudo com o objetivo de serem olhadas, de serem vistas, de terem a atenção. Acho que é como se fosse aquela pessoa que você mal conheceu e ela já tem uma intimidade muito forte, muito grande. Assim, ela julga que tem, né? Ela julga que tem, ela quer ter também isso com as pessoas, né? Isso. E o narcisista, então? O narcisista, o narcisista, ele não tem tanto a necessidade da atenção do outro, de chamar a atenção do outro. Ele tem mais a necessidade de ser admirado pelo outro, ser venerado pelo outro por conta das suas características. E aí não só físicas, talvez, como é um pouco mais o histriônico, mas também de criar pessoas que sejam fãs dele por conta do quanto ele é bom, por conta de o quanto ele faz melhor que o outro, o quanto ele tem mais que o outro, ou seja, aquela pessoa que você vai conversar e ele traz para ele, né? Porque o que ele faz, porque o que ele tem, porque o que ele viveu é muito melhor, muito mais interessante, como se as outras pessoas elas fossem exércitos de fãs que vivessem para admirá-lo. É como se fosse assim, você vai ter uma conversa com o histriônico e com o narcisista. O histriônico, ele vai conversar com você querendo muito te envolver e ser legal, ser interessante para você. Então ele vai bater um papo sobre você.
o narcisista, a conversa é muito foco ele. Né? Isso mesmo. Muito mais a atenção nele, no olhar dele, na vida dele, e o quanto ele é mais interessante, melhor que você, de certa forma. Querendo que você se torne um fã dele, que ele é o centro das atenções na conversa, né? Isso mesmo. É difícil conversar com um narcisista. Muito. É difícil conviver com narcisistas, né? De uma forma muito. geral. Então, pensando nessas essências, então, né? A essência do histriônico vai ser essa sedução e esse chamar a atenção mais talvez por uma questão estética e nesse drama. Uhum. E o narcisista vai ter mais uma essência de querer tornar as pessoas fãs dela e vai ter essa distorção da forma como ele é, né? Ele vai se achar superior às pessoas. O histriônico não necessariamente, ele vai se ver melhor que os outros. Né? Não, ele chama mais atenção, mas não necessariamente por se colocar num aspecto mais grandioso. O narcisista, ele tem uma visão muito supervalorizada dele mesmo, como se ele fosse melhor que os outros em todos os aspectos. E o curioso é que na psicologia, eu já ouvi muito comentário assim, como se o narcisista, falando de autoestima, né? Como se o narcisista fosse um olhar assim muito bom da autoestima, né? E a gente considera, na verdade, uma doença da autoestima, né? Que a pessoa, ela tá num extremo, mas não é um extremo saudável. É como se ela se visse de uma forma muito boa, mas no fundo é o oposto disso. Ela, no fundo, ela não tem aquele olhar bom, né? Mas ela não consegue perceber isso por uma distorção toda, né, da personalidade dela. Isso mesmo. Vamos para a próxima, então. Qual a diferença entre o narcisista e border? Border a gente não tocou, né, nesse assunto, mas é uma personalidade que as pessoas têm bastante curiosidade, uma questão que as pessoas têm bastante curiosidade para saber. O transtorno borderline, ele já é conhecido como uma personalidade mais instável. Diferente do narcisista, que mantém um padrão de grandiosidade, de supervalorização de si mesmo, das suas características, o border, ele tem aquele funcionamento mais inconstante. E ele tem uma necessidade de amor, de validação do outro. Ele depende muito da outra pessoa para ser validado. Por isso ele tem assim, uma tolerância muito pequena à frustração. Né? São pessoas que são muito inconstantes de acordo com pequenos acontecimentos do dia, ou seja, podem acordar muito bem, basta ele ser frustrado, basta ele ser contrariado, basta ele ter uma pequena ruptura, né, dentro de um relacionamento, que ele já muda o seu humor, ele muda a forma de reagir, ele se vê muito instável, dependente das situações, porque ele precisa muito do amor, da validação e do outro para estar bem. Falando nessa questão mesmo da personalidade, o border, ele tem muito uma essência, assim, de não saber quem ele é, né? E por isso uma tendência a desenvolver dependência emocional nas relações. Se for para pensar essa relação entre o narcisista e o borderline, é muito comum até em relacionamentos tóxicos, né? O narcisista se relacionar com o border porque é o fã perfeito para ele, né? Porque ele vai querer muito o outro e precisar muito do outro, mas sempre ter essa questão de não saber quem ele é, o que ele quer. E aí tem essa tendência muito grande de ter essas reações muito instáveis. O que nós chamamos de desregulação emocional, né? O borderline, a maior dificuldade dele é essa. Desregular e dar de 8 a 80, de uma forma muito, muito brusca, né? Geralmente o border, ele tem essa sensação de vazio crônico. E nesse vazio, eu penso que ele tende a se aproximar de alguém para poder conter um pouco desse vazio, para poder se identificar um pouquinho com a outra pessoa e suprir um pouco dessa necessidade que ele tem. Então o narcisista procura um fã, o border procura alguém para se identificar, para admirar. Então muitas vezes esses relacionamentos acabam se encontrando. Uma próxima diferença entre narcisista e psicopata. Acho que essa é a maior curiosidade, né, das pessoas. O psicopata, que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, faz parte do mesmo grupo, né, dos narcisistas. Tem componentes narcisistas também, né, porque uma das características é essa dificuldade com empatia. Da mesma forma como o narcisista ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro,
De, por exemplo, em uma conversa, ele perceber que o assunto do outro, que a vida do outro também é interessante, que o outro também pode saber alguma coisa e não só ele, isso é um aspecto de falta de empatia. O psicopata também tem esses traços narcísicos, de não se importar com o outro, mas diferente do narcisista, que é por uma supervalorização de si mesmo, o psicopata ele tem um certo prazer em usar da outra pessoa. É quase uma perversão em ferrar com a vida do outro, assim. Isso em diferentes níveis. Sim. Então pode ser só por diversão, pode ser só para conseguir um status, pode ser só para conseguir uma validação social, pode ser por conta de crescer financeiramente. Então, dependendo do objetivo, ele usa a pessoa perversamente, sem nenhuma culpa, sem entender que aquele dano pode ser nocivo à pessoa, porque o interessante para ele é conseguir se escalonar e conseguir ter um ganho naquela relação. Isso. Então, assim, de certa forma, todo psicopata vai ter uma pegada narcisista, mas nem todo narcisista vai ser psicopata. Isso, porque nem todo narcisista pode ter esse componente perverso, mas todo psicopata tem esse componente narcísico, né? De olhar muito para si mesmo, de ser muito autocentrado. E de querer esses fãs aí, mas ele quer um fã para judiar dele, assim, né? Isso, não é só para validá-lo, não é só para colocar o ego dele em evidência. É sim porque ele quer usar daquela relação para algum benefício próprio. É algo um pouco mais perverso. E finalizando aqui, acho que a pergunta que todo mundo que está assistindo o vídeo vai ter. Tem tratamento? Medicamentoso, não. Como se trata de um funcionamento da personalidade, que é aquilo que a gente falou no início, né? Que é a forma da pessoa se ver a vida, entender os fatos, o mundo e os relacionamentos, ela precisa entender o quanto isso é disfuncional e começar a trabalhar o seu funcionamento diante desses relacionamentos. E para isso não há medicação. É muito difícil uma pessoa, até com um transtorno de personalidade, buscar ajuda. Muitas vezes, principalmente se tratando de narcisistas e de psicopatas, a gente acaba atendendo mais as vítimas dessas relações, né? Que são as pessoas mais ansiosas e depressivas, né? Que nossos pacientes acabam sendo muito vítimas de pessoas que têm esse transtorno, né? Isso, que acabam convivendo, que acabam saindo um pouco deteriorados emocionalmente dessas relações e dessas convivências e acabam buscando ajuda por terem desenvolvido algum transtorno de humor, de ansiedade. Mas os portadores de transtornos de personalidade dificilmente buscam ajuda porque eles têm dificuldade até de enxergar isso como disfuncional. Eu gosto de explicar para os pacientes que é como se fosse assim, pessoas com transtorno de personalidade desse que a gente está conversando aqui hoje, eles têm dificuldade de se ver na equação do problema, né? Então eles não vão buscar ajuda para o problema, porque sempre é o outro, a questão é muito, a culpa é do outro, então tendem a julgar muito isso. Então por isso essa dificuldade de buscar uma ajuda. Só que não tem o tratamento medicamentoso, a terapia entra como uma possibilidade, mas a pessoa ela tem que estar muito aberta, ela tem que... E aí entra a dificuldade, né? Eu percebo na terapia que tendem a buscar ajuda pouco, mas quando estão em grau de sofrimento. Então, por exemplo, quando o narcisista já ferrou com todas as relações dele e aí tá tendo algum sofrimento por isso, e aí talvez isso possa ser algo que vai movimentar uma mudança, né? O borderline também, ele talvez dos que a gente conversou é o que mais tende a buscar uma ajuda, né? Porque vai ter essas desregulações emocionais constantes. Sim. E aí vai precisar de uma medicação para isso, né? Sim. E aí a terapia entra como ajudar num treinamento mesmo até de habilidades para reagir às situações, se relacionar de uma forma mais funcional, que a gente se chama, né? Mas o tratamento é muito difícil porque movimenta muito uma necessidade da pessoa querer ajuda e querer melhorar também, né? E o tratamento é basicamente psicoterapia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje. Quero ver as dúvidas de vocês nos comentários, se vocês já se relacionaram ou se relacionam com pessoas que tenham esses transtornos de personalidade, quais são as maiores dificuldades de vocês nessas relações também. E lembrando do convite para curtir, compartilhar e não se esquecer, é claro, de se inscrever no nosso canal.
Um beijo e até breve!